Legal. E aí, Luiz, quem que é hoje? Quem que é o nosso herói de hoje do Como Roubar dos Bilionários? Hoje começa a ficar divertido de uma outra forma, porque a gente vai falar de pessoas que a gente não está acostumado a ver por aí na mídia. Então, se você pensar os primeiros, nossa, o Arnaud, o próprio Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o Jeff Bezos, esses já estão na mídia o tempo todo, a gente já conhece, já são um popstar. Agora, o cara que eu vou te apresentar hoje, não. E eu vou te falar uma coisa, ele me ajuda muito mais. Quando eu olho essas pessoas que são um pouco menos expostas à mídia, me ajuda muito, porque eu crio a minha própria visão deles, não é contado através dos outros. Entende a diferença? Eu consigo usar mais para minha vida. E eu descubro novidades. Eu me diverti hoje aprendendo um pouco com este herói de hoje. Nós vamos falar do Larry Ellison. Ele é dono e fundador de uma empresa chamada Oracle. E é bacana porque a Oracle, por mais que a gente não conviva com ela no dia a dia ali, o nome você já deve ter ouvido. E você pensa que não usa, mas ela faz parte da nossa vida de uma forma intensa e muito intensa, ao ponto de transformar ele em um dos homens mais ricos do mundo. Este cara tem uma personalidade bem interessante, um jeito de lidar com a vida bem legal, e nós vamos fazer de um jeito diferente hoje aqui. Eu vou apresentar rapidamente a história dele para você saber de onde ele veio e quem ele é, mas você vai ver que as frases dele são muito mais impactantes do que qualquer outra coisa. Tá? Eu anotei aqui e eu coloquei que as frases dele eu vou estudá-las depois. Eu vou usar no dia a dia para minha vida, né? E eu já sei até o que roubar dele. Tudo começa o seguinte, apresentando ele. Sempre eu apresento com uma frase ou com um nome, cada pessoa que eu puxo para um palco, ou aqui que eu vou apresentar para vocês. E esse fica legal de fazer, né? Porque no caso do Larry, nós vamos colocar como o oráculo. Óbvio, correspondente à empresa dele. Mas o que é um oráculo, Luiz? Um oráculo é geralmente uma pessoa, uma entidade que você consulta para saber sobre o futuro, para saber o que você deve fazer. É isso que um oráculo faz normalmente. E olha que eu vou te falar aqui de futuro e de saber o que você deve fazer, este cara entende e entende bastante. Não é coincidência o nome da empresa dele ser Oracle. E tudo começa da seguinte forma: muito parecido com outros heróis que a gente viu aqui agora, há pouco tempo, ele foi abandonado pela família. Abandonado. A mãe dele engravidou com 19 anos de idade, né? Muito, muito jovem mesmo, e não conseguia simplesmente mantê-lo, e ela deixou ele com tios-avós, tá? Tios-avós, já era longínquo o contato, né? Deixou com tios-avós quando ele tinha 9 meses. E ele descobriu que ele era adotado só depois, já lá na frente, na infância. Mas isso marcou, de certa forma, a vida dele, como marca de qualquer um, né? Já tem este ponto ali, que é parecido com alguns outros heróis que a gente já viu, como eu te disse. Sempre foi extremamente dedicado e foi para a faculdade. Primeira faculdade ele foi para Illinois, estava indo muito bem, sendo o melhor da classe e tudo mais, desistiu. Falou, não é para mim. Foi para uma segunda faculdade. No meio da faculdade, desistiu, não é para mim. Ele dropou duas faculdades, tá? Duas. Ele falou, isso daqui não é para mim. E você vai entender daqui a pouquinho o porquê que ele fala que não é para mim. Eu poucas vezes li a história de uma pessoa que se parece tanto comigo na forma de agir como esse cara, tá? Eu lia e eu me reconhecia nas falas dele. A dor dele é a dor que eu senti desde que eu me reconheço por gente, por detalhes que você vai entender daqui a pouquinho. Ele era muito bom em tecnologia. E no momento em que a tecnologia estava num crescimento muito grande, né? E ele começa a desenvolver um banco de dados para a CIA. A CIA lá dos Estados Unidos mesmo, tá? A CIA. Então, e o nome desse programa do banco de dados da CIA se chama Oracle. Olha de onde vem o nome. Tudo surgiu lá via CIA para ele fazer esse programa lá dentro. Então, tinha uma ligação até governamental. Com esse conhecimento, ele abre sua primeira empresa chamada SBL, com US$ 2.000 de investimento. Mesmo contando o valor do dólar, óbvio que não é o mesmo de hoje, ainda era um investimento extremamente modesto, até porque ele não tinha isso, é que ele fez praticamente do próprio bolso. E era muito simples, base de dados.
E ele pegou o quê? Um nicho, isso é importante a gente entender para a gente usar na nossa vida de empreendedor ou de qualquer coisa que a gente faça. Ele pegou um nicho que era pungente, os dados, só que tinha uma gigante no mercado. A gigante chamava IBM. Ele pensou: o que que a IBM não faz? O que que a IBM não quer? O que que a IBM rejeita? E ele pegou aquilo e falou: já que eles não querem, porque eles são grandes, faço eu que sou pequeno. E ele começa a fazer essa base de dados para empresas menores, que era o que a IBM rejeitava. Em 1982, por sinal, o ano que eu nasci, essa empresa vira a Oracle. Tá? A Oracle, o nome vira a Oracle. E vai crescendo, crescendo, dobrando, triplicando, quadruplicando, fica muito grande. Mas daí vem aquele momento, como toda jornada do herói. Um momento que eu vivi na minha vida e eu vejo todos vivendo. Um momento do fudeu. Um momento da crise, do ferrou. Tudo estava uma maravilha, quando você acorda, ferrou. Tá? E este ferrou dele foi uma coisa bem diferente. O que aconteceu? Ele tinha equipes, como toda empresa, e todo gestor, a priori, confia em sua equipe. E a equipe do comercial barra marketing resolveu fazer uma estratégia chamada upfront. O que que é um upfront? É basicamente você forçar os pedidos dos teus clientes, tá? Para eles pedirem tudo agora. Então vamos imaginar, o cara consome um por mês. Eu faço ele comprar 12 de uma vez só já agora. Tá? Dou um desconto e faço ele comprar 12 agora. Tá, Luiz, por qual vantagem? Se ele não vai comprar de novo depois? Porque eu pego a comissão agora. E eles fizeram isso. E, obviamente, que a empresa pagou a comissão para todos eles. Só que essas vendas não foram confirmadas, não foram liquidadas. O que fez ter uma quebra de caixa assombrosa, assustador, em um momento em que a empresa já era aberta em bolsa, já tinha feito o IPO. Então o mercado inteiro entrou em descrédito com eles porque não batia o número que eles tinham contábil com o número real, tá? Não era uma fraude, mas parecia com uma. Muito parecido à sensação do que aconteceu aqui no Brasil com a Americanas e que aconteceu há pouco tempo atrás com uma empresa chamada IRB, que muitos que investem por aí sabem do que eu estou falando. Aconteceu uma coisa parecida ali dentro e ele perou, flertou com a falência, com a quebra e ir para a ruína. Ele pensou: peraí, como que eu resolvo isso? Ainda muito jovem, ele fez aquilo que grande parte das pessoas tem dificuldade de fazer. E eu vou levantar a mão aqui, ó. Luiz Ota, tenho uma dificuldade tremenda de fazer isso que ele fez. Eu não consigo fazer. Ele falou: sei o meu problema. Vou então desligar toda a gestão. Toda a gestão. Vou tirar aqueles meus funcionários que vieram no começo como amigos, barra conhecidos, barra pessoas que estão dentro, que estão ali dentro porque estão ligados à empresa, mandar todo mundo embora, liquidar tudo e agora eu vou contratar só mão de obra profissional. Só os mais profissionais do mercado. Eles vão gerir a empresa, porque eu não sei fazer isso. E eu vou me direcionar para aquilo que sei. Ele foi, sentou e foi desenvolver novos produtos para vender, para salvar a empresa e que os profissionais gerissem ela. Fazendo isso, ele conseguiu lançar novos produtos ainda na base de dados. E em 2 anos, ele já tinha recuperado toda a empresa financeiramente e ela estava muito maior do que antes. Em 2 anos, tá? Se ele tivesse sido teimoso e mantido aquela mesma equipe, certamente ele teria ido à ruína, à bancarrota e teria quebrado o negócio. E a gente nem saberia o tamanho que isso poderia ter virado, né? A gente não teria a lógica do que ela virou agora, por exemplo. Correto? Agora, continua a lógica. Ele teve algumas sortes no momento. A informática estava bombando, então empresas vinham crescendo de uma forma muito assustadora. Não é por menos que nós temos entre os maiores e os mais ricos o Bill Gates, que a gente não falou aqui ainda, mas vai chegar logo logo, da Microsoft, que dominou o mais rico do mundo por décadas. Nós temos o Steve Jobs, que é um dos caras mais conhecidos da nossa geração, e nós temos ele, o Larry Ellison. Tá todos vindo do mesmo mercado, da mesma geração e do mesmo momento. E aqui eu abro um parênteses para te falar sobre um envolvimento pessoal dele. O melhor amigo dele, a pessoa mais próxima dele, o confidente dele, era nada mais, nada menos do que o próprio Steve Jobs. Eles eram amigos
muito íntimos e grudados. Ele participou de todo o crescimento do Jobs, todo o sofrimento, a parte da doença e a morte. Então ele sempre teve essa ligação muito clara com ele. E aí, eu assistindo uma entrevista para fazer esse conteúdo para vocês, foi perguntado sobre empresas, crescimento, e chegou um momento que falaram da Apple. E isso eu corroboro com a mesma ideia dele, eu falo isso há 10 anos, né? Eles perguntam, tá, mas e a Apple? Ele falou, como Apple? Vou te explicar como funciona a Apple. Apple com Steve Jobs. Apple sem Steve Jobs. Apple com Steve Jobs. O que ele queria dizer isso? Apple quando Steve Jobs lançou ela, né? Disparando. O que é essa queda? Apple quando a empresa tira o Steve Jobs de CEO, tira ele da empresa durante aquela presidência do ex-presidente da Pepsi. Correto? Queda. Aí tem que trazer o Steve Jobs de volta para a empresa pós-Next, Pixar, se não tinha quebrado. Ele entra e bomba de novo. Aí que vem iPhone, iPod, aí foda-se. Aí que vem todo o resto e dispara. Ele falou: Apple com Steve Jobs, Apple sem Steve Jobs. Apple com Steve Jobs, agora a gente tem Apple sem Steve Jobs. E aí ele fala: Mas você está shorteando a Apple? Você vai vender Apple? Ele falou: Não, não é sobre vender Apple. É sobre a empresa não existe mais. Agora o tempo mostrará isso. Olha que interessante. Ele dá mais valor para a pessoa que criou, para o líder, para quem levou, do que pela própria gestão de uma empresa gigantesca, que até poucos dias atrás era a maior empresa do mundo. E é muito bacana porque eu e o Carlos tivemos uma discussão sobre isso ontem à noite no nosso último personagem, lembra? A gente conversou sobre essa situação e ele colocou exatamente o ponto de vista que eu falei para você, que eu estou falando para vocês agora, né? Essa proximidade fala uma coisa muito importante para mim. Lembra lá no começo? Diga com quem andas, te direi quem és. Você é a média das pessoas que você convive. Não é coincidência a maioria das pessoas que estão na lista dos mais ricos do mundo serem pessoas que se conhecem. A vida cruzou ali em algum momento. Óbvio, um impulsionou o outro a chegar nisso, né? É meio claro. Quanto mais enriquecia, mais ele mostrava as garrinhas e mais ele mostrava as coisas que ele gostava. Um exemplo muito claro é o esporte. Ele é um dos patrocinadores gigantes de esporte pelo mundo, talvez um dos torneios de tênis mais famosos é ele que é o dono, né? Que é o Indian Wells. Esse cara é diferente, gosta de aviação, e eu vou pensando, peraí, nossa, mas parece que todos que eu conheço nesse nível gostam de esporte e investem nele. Olha que interessante, esses caras costumam gostar de aviação. Você vai olhando padrões que são parecidos. Em 2014, ele deixa de ser CEO, presidente da Oracle, e vira só o presidente do conselho de administração. Então ele não vive mais o dia a dia daquilo. Ele compra uma ilha perto do Havaí, né? No Havaí, na verdade, mas numa região afastada ali das maiores cidades, para, teoricamente, investir em formas diferentes de conseguir energia e comida. Tá? Ele está mexendo na indústria de energia e comida. Só que ele mora lá. Pós-pandemia, ele mudou para essa ilha paradisíaca. É quase um país inteiro a ilha que ele tem, obviamente, o local que ele tem. E ele administra todos os negócios de lá. Então é praticamente um nômade, né, ali, que é outra coisa que me encanta também. E aí, por último, contando a história deles, tem uma coisa que eu venho percebendo bastante, vendo a história de cada um deles, que começa a se transformar num padrão. Ele tá no quarto casamento. Tá? Ele tá no quarto casamento. O Luiz, peraí. O Jeff Bezos não era aquele que a confusão começou porque quando ele foi o maior divórcio da história? Foi. O Elon Musk já não casou cinco? Foi. Se você pegar, virou um padrão. Mas por que que isso ocorre, Luiz? Pensa o seguinte: essas pessoas dedicaram a vida inteira, não por a família ou pelo dia a dia, eles dedicaram a vida inteira por uma empresa. E essas pessoas viram intratáveis no nível que chegaram.
Por isso que eu te falo que muitas vezes aqui do hobby dos bilionários, eu não quero roubar tudo deles. Eu quero só pegar a parte que me convém. A parte que não me convém, eu deixo para lá. Este é um belo exemplo de como fazer isso, né? Pegar só a parte que te interessa, que não te interessa, você larga, você deixa, você esquipa, tá? Que eu acho que faz mais sentido. Aqui é o famoso sorte nos negócios, azar no amor, né? Que você ouve tanto por aí. Começamos a falar sobre citações, tá? Porque esta é a parte mais encantadora do tudo que eu vi dele. O Larry deixa algumas coisas muito legais. Olha essa. O que te trouxe até aqui não te levará até lá. Falando sobre a troca de equipe. E é uma verdade. Você montar uma equipe para crescer de 0 até 10 milhões por ano de faturamento é uma coisa. De 10 milhões por ano para 100 milhões, aquela tua equipe original, se ela não cresceu e evoluiu junto com você, se ela só ficou administrando o 0 a 10, elas não têm conhecimento, embasamento, força para conseguir gerir a de 100. Porque é tudo diferente. Muda tudo. A base tem que ser mais forte. Agora, imagina dos 100 milhões por 1 bilhão. E do 1 bilhão para o 10. Do 10 bilhões para 100 bilhões. E para 1 trilhão. Você entende? São equipes diferentes. Ou essas equipes vão se preparando no caminho, ou elas devem ser trocadas. E não só equipe, como estratégia, como formato, como língua, como o que você faz. O que te trouxe até aqui não te levará até lá. Talvez isso seja uma mensagem para você, que por mais que tenha uma vida estabilizada, feliz, não está satisfeito. Saiba, o que te trouxe até aqui não vai te levar para lá. Você entende? Putz, Luiz, eu trabalho como dentista, ganho 30 mil reais por mês, tenho tudo que eu quero, tenho o carro do ano, tenho minha casa, viajo 2 vezes por ano, vou para Europa, vou para onde eu quiser, ando com roupa de marca. Puto, mas eu não estou satisfeito. Provavelmente você não vai conseguir mudar de patamar no mesmo veículo. Há uma tendência natural de você ter que trocar de cavalo. Isso é muito marcante porque você ouviu o Ike Batista falando junto comigo naquela live, a gente fazendo junto isso. Luiz, as pessoas têm que saber a hora de pular e trocar de cavalo. É isso que ele está dizendo aqui, a mesma coisa para a gente. Olha como começam a ser conceitos repetidos e vão embasando a gente. E eu acho que muitos de vocês vão pensar, puta, é mesmo? Eu estou esperando mudar de vida fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz e que todos os meus amigos fazem. Tá, mas eu tô na odontologia, Luiz, eu tô ganhando até bem. É muito fácil você ver teu futuro. Pega alguém que tem 20 anos mais de formado que você e pergunta pra ele se ele tá satisfeito com a vida que ele tem. Ou melhor ainda, pergunta pra você mesmo se você queria ser igual aquele cara. Se a resposta for sim, mãos à obra, vamos até lá. Se a resposta for não, troque de cavalo enquanto é tempo, tá? Troque de cavalo enquanto é tempo. Ele reinvestiu tudo no próprio negócio o tempo todo, tá? É sempre no próprio negócio que ele colocava. E depois virou investidor barra participante do conselho de administração da Tesla. Olha a história dos bilionários se cruzando de novo, hein? Melhor amigo, Steve Jobs. Tá fazendo parte do conselho da Tesla. Diga com quem andas, tá? Para vocês verem que não é coincidência. Ele postula que riqueza não é a mesma coisa de inteligência. Riqueza não é a mesma coisa de inteligência. E definitivamente não é, né? Não é. E este cara é literalmente um guru mesmo, porque tudo que ele escreve é simplesmente especial, tá? Olha o que ele fala sobre empresa, porque as pessoas tendem a romantizar a empresa, negócios, corporações. Ele diz: o principal objetivo de uma empresa barra corporação é ganhar dinheiro, ponto. Uma empresa, ela é feita com um único propósito, objetivo e razão: ganhar dinheiro. É por isso que ela foi feita. E ela só vai se manter se ganhar. Não tem outra saída, né? E aí ele postula também que o governo já tem outro objetivo. O único objetivo é pegar o dinheiro, parte desse dinheiro,
e distribuir para as pessoas, distribuir para os outros. Aquilo deixa bem claro como a gente não pode confundir as duas coisas, tá? Ele deixa bem claro, eu concordo plenamente com isso ainda. Tiver aqui, olha que frase maravilhosa que eu devia escrever na parede da nossa empresa. Eu tive todas as deficiências, risca, deficiências, grife embaixo e não esqueça. Eu tive todas as deficiências necessárias para o sucesso. Eu tive todas as deficiências necessárias para o sucesso. Olha quanto é contraintuitivo, tá? Olha quanto é contraintuitivo. Já vamos falar sobre isso, tá? O aspecto mais importante da minha personalidade, isso parece que, Vika, ouve isso daqui, tá? E pensa quem escreveu, tá? O aspecto mais importante da minha personalidade para o meu sucesso tem sido questionamento à sabedoria convencional, dúvida especializada e autoridade questionadora. Embora isso possa parecer doloroso, e é, principalmente no relacionamento com pais e professores, é extremamente útil na hora de vencer e virar um sucesso. É útil na vida. Luiz, por que você está dizendo isso? Porque é do vencedor, é do ganhador nadar contra a maré. E as pessoas comuns odeiam quem nada contra a maré. As pessoas ao nosso redor, a média, odeia, detesta quem vai contra, ao ponto de querer aniquilar essa pessoa do mundo a qualquer momento. É a sensação que eu sempre tive com praticamente todos os professores que eu tive na vida, tá? Todos. É engraçado, eu com 41 anos de idade não tem um professor sequer, nenhum professor que eu tenha tido na minha vida que eu respeite ou que eu considero que tenha sido importante no meu dia a dia. Nenhum. 41 anos. E olha que eu fiz toda a parte de escola, faculdade, pós, e eu nunca vi. Peraí, Luiz. Mas tem pessoas que te ajudaram. Os mentores. Os mentores ajudaram. Os professores, nenhum. Mas qual a diferença? Professor é aquele que te obriga a responder aquilo que ele te ensinou. Ele só está lá para te informar. É um informador. Ele te informa uma coisa que ele leu ou acredita e pede que você repita. E repita igualzinho. Se repetir diferente, se você tentar fazer diferente, se tira zero. Este é o professor, tá? Ele é um julgador. Ele é um repetidor, tá? Ele é um industrial. Mentor, ele não exige nada de você, tá? Ele não exige nada. Ele inspira. O mentor, ele inspira. Ele faz, ele não te conta como fazer. Ele faz, assiste você fazendo e te inspira a melhorar. E se você fizer do teu jeito, ele ainda aprende se ele considerar que é melhor do que o do dele. São dois personagens totalmente diferentes. E se você notar, ele grita para o mundo que o que trouxe ele até aqui nesse objetivo foi justamente essa lógica contestadora. Dói. E eu posso garantir para você que dói. Mas vale muito a pena. Eu estou 100% com ele sobre isso. Sobre o roubar, que eu já vou pegar agora aqui antes de chamar o Ban e a Vika para a gente conversar. Sobre o roubar, o que eu vou roubar do Larry vai ser o seguinte: adoro resolver problemas. É isso que eu vou roubar dele, ó. Até anotar aqui pra gente. Adoro resolver problemas. Luiz, por que que isso é legal? Porque é raro. Muito raro. Tá, Luiz, e por que que é legal ser raro? Se é raro, vale mais. Coisas que são abundantes valem pouco. Coisas que são raras valem muito. Valem muito. A raridade está ligada ao valor. Óbvio que uma pessoa que tem uma raridade vale mais. E resolver problemas não é uma coisa que as pessoas fazem no dia a dia. Todo mundo quer alegria, solução, festa, aplauso, sucesso,
coisas novas, fama, seguidores, todo mundo quer isso. Poucos querem adorar resolver problemas, ser motivados por isso. Eu sou depressivo, eu sou triste, eu sou broxado quando a vida tá tudo bem, porque eu não tenho um problema para resolver. O meu sonho é resolver problema, e eu resolvo problema o tempo todo. E muita parte da minha vida, vocês vão, quem me acompanha pode confirmar isso, é resolver o problema dos outros. Eu sou tão apaixonado por resolver problema, que grande parte da minha vida eu dedico em resolver o problema dos outros. Por isso que tem as clínicas de terça e quinta, por isso que existe a tribo, por isso que existe tanto conteúdo, por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui hoje e estarei os próximos 100 dias por uma única questão. Eu adoro resolver um problema. É maravilhoso. E que vem o próximo. Porque descobrir quem é Larry Ellison em um dia e ter que trazer esse conteúdo para vocês já é um problema em si. Como fazer ele é outro problema. É outra questão. Como fazer ele sozinho, porque geralmente a Vika que prepara tudo isso e eu estou fazendo sozinho aqui, é outro problema. E aí a gente vai somando problema, 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 problema. Você entende? Mas eu adoro solucionar um problema. Por quê? Porque se der errado, eu vou lá e faço melhor. Né? Se eu esquecer de dividir a tela como eu esqueci de dividir aqui agora, ó, não tem problema. Eu adoro resolver um problema. Eu vou lá, coloco aqui, acho minhas coisinhas e divido aqui, ó. Como roubar dos bilionários da Forbes. Nosso quinto lugar, Larry Ellison, da Oracle, 141 bilhões de dólares, tá? E aqui a gente já resolve todo este problema. Porque ao invés de ficar chorando, sofrendo, lamentando e dizendo que segunda-feira eu resolvo agora, sento e resolvo. Todos, o tempo todo. Por isso que é uma tendência natural das pessoas se perguntar: ah, Luiz, mas para você é fácil? É, para mim é fácil. Ah, vou fazer um projeto, vamos fazer 1 milhão em um dia. Eu faço. Para mim é fácil. Para mim é fácil. Vamos fazer um novo produto. Estou fazendo 7 neste momento, porque para mim é fácil. Para mim é muito fácil. Eu sou um solucionador de problemas. Vou te dar um exemplo. Comentei ontem sobre isso. A gente. O cara tava trocando de carro, tá? Ele foi lá e comprou um carro novo, tá? Não é um carrão, tá? É um carrão do carrão do carrão, aqueles carros que vale mais do que um apartamento. E tem um outro carro, que tá lá dele, que é um puta de um carro. É uma Mercedes top do top do top. Chegamos na concessionária, porque a gente não quer ficar parado com o carro guardado. Quanto que você dá nesse carro? O cara falou X. X era assim, era 50% abaixo do preço de mercado, tá? Mas eu não queria ter esse problema de perder 50% do carro. E eu não queria ter o problema de ter que entregar para alguém esse carro ficar dando problema e me incomodar. Aí você vai resolver o quê, Luiz? Muito simples. Agora nós vamos entregar este carro para a tribo. Então, você tá louco? Vou e todos os outros que a gente tiver. Até este que ele está comprando agora. Você pirou, Luiz, né? Vai ser para a tribo. Alguém da tribo vai ganhar este carro neste mês, tá? No mês de agosto, alguém da tribo vai ficar com o carro do Carlos, para você entender. Pronto, resolvi mais um problema. Tá? Porque o que eu escrevi aqui, que eu já roubei dele e vou utilizando agora, eu adoro resolver um problema. Manda problema para mim, que eu tô aqui para resolver. Imagina que valor que tem isso. Quanto valeria para você ter alguém que resolva teus problemas? É tudo que as pessoas mais querem, por isso que eles fazem concurso público. As pessoas amam concurso público no Brasil porque quando ele passa, teoricamente, o governo resolveu todos os problemas dele. Vai ganhar mais do que a média. Não vai ser mandado embora, mesmo que ele faça um trabalho porco, nojento e asqueroso, ele vai continuar trabalhando lá ainda, tá? Em algumas carreiras, mesmo que ele for um bandido, corrupto, vagabundo, ainda assim, em algumas carreiras, ele só vai conseguir ter só aposentadoria. Ele vai, tipo, vai se punir. Ó, você tá punido, hein? Vai se aposentar a partir de agora. Quantos anos você tem? 28 anos de idade? Você tá punido, vai se aposentar agora. Integral, vai ganhar todo o dinheiro que você precisava para a vida e vai ficar em casa. Tá punido agora. Você pode agora curtir a vida que eu vou só te pagar, não volta aqui pro trabalho, não. Foi punido. Você tá entendendo? Tem pessoas que buscam solucionar problemas, tá? E tem pessoas que querem se livrar dele. Eu escolho sempre, eu adoro resolver problemas. E vou colocar isso cada vez mais duro, cada vez mais pesado no meu dia a dia e na minha vida.
tá? Vika, estão por aí? Vamos puxar perguntas ali, passando coisas? Vamos ter uma Bora. pergunta do Jadson ali, ó. Pergunta para o Luiz: como que a visão empreendedora e o estilo de liderança do Larry contribuíram para o crescimento e o sucesso da Oracle ao longo dos anos? Na verdade, é que, gente, normalmente você tem que entender que nem existe Oracle, existe o Larry, né? Porque existiria o Larry sem a Oracle, mas nunca existiria a Oracle sem o Larry. Este é o ponto que a gente tem que entender. E você vai entender que não é só ele, é todo o environment, é todo o ambiente que ele criou ao redor dele, tá? Porque a própria Trade Stars não é o Luiz, não, Luiz, você olha o Luiz falando, mas é uma mistura, um mix de Luiz, Carlos, Vika, Ban, Jackson e assim vai, tá? É um mix daquelas pessoas que fazem diferente. Eles vão se abraçando e vão indo todo mundo evoluindo junto, né? Mas só essa característica do adoro resolver problemas, só isso já determina a hora para chegar onde ela chegou, tá? Já determina. Olha o que ele diz que é interessante. Haja como alguém confiante, né? Queixo erguido, ombro para trás, haja como confiante, mesmo quando não estiver. Mesmo quando você não estiver confiante, haja como um. Pô, parece papo de coach. Não, não é papo de coach, é papo de um bilionário, quinto homem mais rico do mundo. E é óbvio, você pode agir como um bundão, broxado e desanimado e pessimista, e o mundo vai entender isso. E você pode agir como foda. As pessoas vão dizer, ai, mas ele é arrogante. Quem diz que você é arrogante normalmente está invejando e queria ser como você. Porque eles confundem confiança, autoconfiança com arrogância. As pessoas confundem isso o tempo todo, ao tempo todo, tá? Ser confiante, tá? Não implica não ser humilde. Você pode ser humilde e autoconfiante ao mesmo tempo. Você entende? Mas é uma confusão contra isso muito claro. É outro tijolinho que você pode colocar no teu conhecimento e na tua base aí do dia a dia. Vai vir com alguma outra pergunta aí? Eu estava lendo ali um comentário que teve uma das pessoas, Carlos Bauer, que conheceu ele. Olha que legal. Ah, que legal, que Ele bacana. conheceu em São Francisco aos 25 anos no evento da Oracle e logo depois na sede da Oracle, que era em Red E Wolf vocês, Shores. e vocês conhecem o Carlos. O Carlos é do Rio Grande do Sul, dos presenciais. Se vocês verem fotinhos, vocês vão lembrar, de certeza. Ah, que legal. Olha que frase bacana, que é outro que vocês podem guardar para a vida. Tudo que você pode fazer é tudo que você pode fazer. Luiz, você ficou louco? Tudo que você pode fazer é tudo que você pode fazer. Porque tem outro, esse é outro, outra questão muito louca, né? A gente se preocupa muito com coisas que a gente não consegue interferir. O máximo que a gente pode fazer é fazer o máximo que a gente pode, o que está dentro das nossas possibilidades, que a gente tenha poder de influência. As outras, let it go, não tem como você gerir coisas que não estão sobre a sua capacidade. Não tem como. Luiz, me dá um exemplo bem claro. Te dou um exemplo bem claro. Colocar stop gain e stop loss é uma responsabilidade tua. Está dentro do rol do que você pode fazer. Escolher o ativo, a hora, o momento, a gestão, tudo está sobre as suas mãos. Agora, saber para onde vai o ativo não está. Saber se alguém vai soltar alguma notícia, se a empresa vai subir ou vai cair, se a moeda vai mudar, não está sob o teu controle. Não tem como controlar. Se não tem como controlar, nem perca tempo com isso. Nem perca tempo. Agora, para pensar depois quantas coisas você quer mudar na tua vida que não tem. Você quer mexer uma coisa que não tem, não está sob o teu controle. E aquelas que estão, você não faz. Você não mexe. Parece uma loucura, mas a gente faz isso o tempo todo. Volta para a lógica de Pareto, né? De você conseguir 80% do seu resultado com 20% dos esforços e vice-versa.
É um defeito nosso mental que a gente mantém por longo prazo e costuma dar bem ruim mesmo. Mais alguma aí, Vika? Você viu a pergunta do Louis, perdoe se eu não pronunciei direito ali, a Louis Jan. Como vender para o seu cliente o valor do seu trabalho? Não precisa. Não precisa. Porque se você tiver que mostrar para ele, convencer que tem valor, é porque não tem valor por nenhuma. A melhor coisa para vender é quando é verdade e não precisa ser vendido. Vocês pararam para perceber que na tribo eu não vendo? Mas como assim? Eu não fico levantando o valor. Primeiro que eu nunca falo o preço de quanto que é para entrar para a tribo. Eu não fico fazendo o pitch igual um maluco. Você entende? Quando tem evento, a gente investe milhões em eventos. Tem eventos que é múltiplos milhões que a gente investe e eu não abro a boca lá dentro para falar, vem, vamos pra tribo, vem, fico colocando. Não, em nenhum momento eu faço isso. Por quê? Porque o que tem valor, o mundo descobre. Você não precisa ficar cantando. Você entende? Se cantar demais, nem valor tem. Eu sempre faço a mesma coisa. Eu chego aqui, ó, da tribo, e é fácil vocês comprovarem, né? As lives estão todas abertas aí. Eu entro aqui e falo simplesmente assim, ó. Quem quiser entrar para a tribo, tá aqui. Mais 55 41 99 807 47 30. E eu costumo falar, marca esse número e manda lá. Escreve tribo e manda um WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas vão entrar em contato, vão te explicar como funciona, vão te explicar que é vitalício, vão te explicar se vale a pena ou não para você, se é um momento ou não de você entrar, e principalmente porque daí você tem o nosso contato. Pro dia que você achar que é a hora, tá ali com a gente. Ponto. Ah, Luiz, mas daí o cara não vai querer entrar. As pessoas que ligam já estão convencidas de que isso muda a vida delas para sempre. E o mais louco, quando elas ficam com dúvida, eu pergunto publicamente, e é raro acontecer isso, alguém fazer isso em qualquer mercado. Galera, você que é da tribo, vale a pena estar aqui com a gente? Valeu a pena você ter entrado? Mudou tua vida para melhor? Transformou tua vida para melhor? O investimento valeu? Pronto. Por quê? Eu jamais teria coragem de fazer isso se o valor fosse uma porcaria. Primeiro, você faz o valor. Primeiro, você mexe no produto, no serviço. Esquece a necessidade de vendê-lo. Só deixa bom. Depois, ele se vende sozinho. Você entende? Ele se vende sozinho. Ele vende sozinho. Não precisa você fazer mais nada. E o melhor, justamente do público que você quer. Do público que entende e precisa de você o tanto quanto você precisa dele. Porque ninguém quer um cliente que não queira estar ali. Concorda? Porque vai ser um desencontro de expectativas que vai trazer só frustração. Então não fique pensando em como mostrar o teu valor. Se as pessoas não percebem teu valor, é porque você não o tem. Nossa, Luiz, que duro que você está falando. Nossa, agora doeu em mim, Luiz. Eu vou repetir para você. Se as pessoas não conseguem perceber o teu valor, é porque você não tem valor mesmo. Você acha que tem, mas não tem. Você tem para você mesmo, mas não para eles. Agora você só consegue monetizar um valor quando o valor é percebido pelo outro e não por você mesmo. Por você mesmo, você ganha em satisfação, felicidade, paz e tranquilidade. Se você quiser monetizar isso, que é isso que eu entendo que você quer, monetizar em dinheiro, em poder ou em reconhecimento, obrigatoriamente você vai ter que fazer o teu valor ser percebido pelo outro. Você entende? O outro tem que olhar e falar, cara, esse cara tem valor. Só a partir desse momento que você vai conseguir essas três coisas. Por que essas três coisas são mágicas e maravilhosas na vida de qualquer um? É o sonho das pessoas. Porque ela eleva a coisa que você mais quer elevar na vida. O que, Luiz? Status. Todos nós queremos elevar status. A gente quer ser mais querido, mais amado, mais reconhecido, mais admirado, mais copiado, mais aplaudido. A gente quer isso. Todo mundo quer. Você entende? É das pessoas ser assim. Ah, não, Luiz, eu conheço um cara que ele não liga para dinheiro, ele não liga para nada, ele mudou para uma ilha paradisíaca, ele fica rezando o dia inteiro lá dentro. Sim, e você admira tanto ele que está contando para mim. Pronto, ele conseguiu o que ele queria. Tua admiração. O status deles foi elevado. Aquele cara é diferente, ó. Tá vivendo por amor e água e peixe.
mudou o status do mesmo jeito. No final, tá todo mundo procurando a mudança de um status. É simples desse jeito. Você entende? É tão simples quanto isso. Sucesso está ligado a isso. Tem um status diferente, tá? Vai lá, mais alguma pergunta? Para dentro disso que você falou, tudo isso que você falou agora, Lamborghini e Ferrari é um grande exemplo disso, né? A Lamborghini é um carro robusto e mais bem construído que as Ferraris, mas o desejo pela Ferrari no mundo inteiro é. Eles não precisam vender. O produto por si só, pelo seu valor, vende. E quem, por exemplo, o Justin Bieber, ele pegou uma Ferrari e trocou a cor dela, e a partir daquele ele ficou proibido de comprar outra Ferrari, porque a Ferrari entendeu que ele não gostou do produto do jeito que estava. E ele virou pessoa não grata. Então a Ferrari, ela vende muito o desejo e o valor pelo produto que ela tem, sem fazer propaganda. Então, porque desejo e valor não necessariamente estão ligados à qualidade, né? É, no caso Não, da não, Ferrari. não é diretamente qualidade. Não é só a Ferrari. Todos os produtos de luxo são assim. Todos. Né? Porque a bolsa mais conhecida é Louis Vuitton. Mas se você olhar o que realmente vale muito é aquela Birkin, sei lá o nome dessa porcaria da Hermès. Uhum, sim. Dá para comprar 100. Você entende? Louis Mas Vuitton. entrega uma Hermès aqui na rua, no Brasil, e uma Louis Vuitton e vê qual eles escolhem. Pega um Patek Philippe e um Rolex. E sai e fala pra galera, escolhe. Tá? O Rolex, como esse aqui, ó, né? Como esse daqui. Esse daqui pra dar o... Pra ser, vamos pensar, quase 20 desse daqui pra aquele Patek, pratinha. E as pessoas querem Rolex. Você entende? Porque gerou o valor. Mas qual o valor, Ban? As pessoas não querem o melhor relógio, ela nem quer o relógio. Ou você acha que olha a hora aqui? Ela Olha no coloca no celular. braço para ela sentir que elevou o status e para ela ganhar uma coisa, haja como confiante, mesmo quando você não tiver. E não tem como, porque isso daqui para mim foi um troféu. Cada relógio que eu tenho, ele representou algum sucesso que eu tive nos últimos anos todos. Eu virei um colecionador porque é dos últimos anos todos. Então isso daqui é um título para mim, é uma medalha que eu coloquei na minha cabeça, eu fico mais confiante. Eu fico mais confiante. Ah, Luiz, eu não concordo com isso. Você já teve um abraço? Porque se você já teve um no braço, aí eu te aplaudo e falo, pô, que legal, cara. Que humildade, legal. Gostei. Agora, se você nunca colocou um no braço, por favor, não julgue uma coisa que você não fez ainda. Porque seria ridículo. Você entende? Seria ridículo. O que que eu posso dizer? Vai em frente, mais uma. Tem uma reflexão aqui do Estevão, que é assim, todos querem brilhar, muitos se sentem brilhantes, mas na primeira lixa a maioria não aguenta a dor. Aos poucos que desenvolve a antifragilidade para aguentar a lapidação, brilham. Você fez uma analogia perfeita, né? Você fez uma analogia de lapidação. Pensa a própria questão do diamante, né? A diamante é forjado em alta temperatura e pressão. Já não viraria diamante sem porrada. E aí, você pega ele no estado bruto e para deixar ele bom, você vai ter que esfregar, como você falou, com uma coisa áspera por um bom tempo. Por um bom tempo. Então é dor e desgraça o tempo todo, né? O desconforto o tempo todo. É desconfortável o tempo todo. E por quê? Porque você está insatisfeito. Você entende? Você só aguenta um desconforto se ele for por um motivo de fazer você ficar melhor para tentar te satisfazer de algo que você não é satisfeito ainda. Só que como você nunca vai ficar satisfeito, essa dor nunca vai passar. E não tem jeito, eu tô falando que é para viver assim? Não. Luiz, você aplaude uma vida assim? Não. Luiz, se você pudesse escolher, você escolheria outro jeito? Sim, eu escolheria. Se eu pudesse ser diferente, eu escolheria ser de outro jeito. Mas não posso. É meu, é intrínseco a mim. Eu nasci com um potencial e eu vou atingir o máximo. Porque para mim, sucesso não é você ficar o mais rico do mundo. Não é entrar para a lista da Forbes. Não é ganhar medalha olímpica. Sucesso é você atingir o maior potencial, o máximo do potencial que Deus te deu e que você existiu. Só isso que é sucesso. Eu atingi o máximo que foi reservado para mim. Você entende? Eu não estou olhando os outros.
Eu não tô nem aí pros outros. Eu olho como roubar dos bilionários para pegar deles pedaço para eu atingir o meu maior potencial. Você entende? É assim que eu busco. Eu vou mostrar um desenho para vocês entenderem como eu penso isso, tá? Vou pegar aqui, ó, Luiz Ota, famoso eu, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, Luiz Ota, legal. E vou pegar um Steve Jobs. Steve Jobs, legal. Vamos pôr Steve Jobs aqui. Já vou pôr aí para vocês, tá? Legal. E vou pegar aqui, vamos pegar o Zé Mané. Zé Mané. Tá? Peguei o Zé Mané. Legal. Peguei três, tá? E coloquei aqui, ó. Luiz Ota, o Zé Mané e o Steve Jobs. Mas vamos pensar que esse Zé Mané tenha tanto talento quanto o Steve Jobs. Porque empresarialmente, para criar produtos, para ser um empresário, para virar um gênio, eu sei onde está o meu potencial. Eu tenho bom senso. Eu sei que o meu potencial, aquilo que eu tenho, é muito menor do que o do Steve Jobs. Eu sei disso. Eu tenho consciência, tá? Mas sucesso para mim é encher essa barra. Só isso. Encher o máximo do meu potencial. Isso daqui eu atingi o sucesso. Assim como o Steve Jobs conseguiu na dele, porque ele conseguiu encher a barra dele lá, não total, não total, ele tinha um monte de falhas empresariais, mas um monte, mas chegou num nível muito alto lá, tá? Olha lá, ó. Olha, eu busco preencher o meu total. Ele não preencheu o dele total, mas tá lá em cima. Tá, Luiz, mas onde você quer chegar? Olha o Zé Mané. O Zé Mané fez Harvard, tá? 72 pós-graduações, trabalhou com todos esses gênios, viveu nesse meio tempo todo, ganhou dinheiros de fundo de investimento para colocar em todas as coisas, mas simplesmente passou uma vida vagabundeando por aí, como herdeiro, tá? Dentro de todo o potencial que ele tinha mais preparo, mais dinheiro, mais diploma, tinha mais network, tinha mais tudo do que eu, do meu potencial original. Só que ele atingiu isso daqui do potencial dele, tá? O que quer dizer que jamais ele vai chegar em mim. Ó, mesmo tendo um potencial que você pode chamar de talento maior, ele não encheu aquilo. E o Zé Mané é um fracasso completo. Para mim, isto é fracasso. Sucesso é isso daqui, ó. E pode reparar que eu tô acima dele. Você entende? O cara que consegue ter sucesso, tanto de felicidade, de realização, de valor e de dinheiro, sendo pedreiro, tá? E ele atingiu o máximo dentro do potencial dele, merece muito mais aplausos. Ele se sente muito mais realizado do que o bendito do filhinho de papai, que tinha um potencial enorme vindo dos outros, hereditário, porque tem, e não conseguiu atingir nada. Mesmo que esse filhinho de papai tenha na conta bancária 10 milhões de dólares e o pedreiro tenha 500 mil reais guardado como manter a vida dele. Mesmo assim, o pedreiro é muito mais sucesso do que o filhinho de papai. Muito. Porque ele tem uma coisa que o filhinho de papai não tem. Qual? Reconhecimento de quem olha de fora e a consciência de dormir tranquilo e que fez um bom trabalho com o que ele tem na vida, olhando de dentro. Quando a expectativa do outro e a tua se encontram, aí você está mais perto do sucesso. Aí você está chegando no lugar onde você gostaria de estar. Acredite no que eu estou te dizendo. Vai, mais alguma pergunta aí ou podemos fechar? Então, tá com poucas perguntas ali, Luiz, mas tiveram várias pessoas que comentaram em relação ao valor, de ter valor ou não, e estar no ambiente errado. Repete aí, por favor, Vika. Reformula porque ficou confuso o que Que você você falou. tinha falado ali em relação ao valor da pessoa ter, que ela não tem valor, e daí estão Sim. questionando essa questão do valor delas ser por ela não encontrar o valor, de repente, por ela estar Lógico. no lugar errado. Isso é meio evidente. Isso é meio evidente. Se você pensar ovas de ouriço, tá? Não costuma ter muito valor
para você comer lá em Salvador, não. Quer ir comer umas ovas de ouriço? Que é um troço gelatinoso, escuro, nojento e baboso, que só o Sadi e o Thomas conseguem comer? Não tem valor nenhum. Agora, vai lá no Japão, no mercado de peixe, que esse troço vai ser uma fortuna. Você entende? Óbvio que o lugar errado muda o valor percebido. Evidentemente. Vou te dar um exemplo mais fácil ainda de você entender. Uma camiseta do Corinthians no meio do Itaquerão, naquela porcaria, tem gente que até compra. Deve pagar lá uns R$19,90 naquele troço, tá? Agora, uma camiseta do Corinthians no meio do Allianz Parque não vale nada. Olha como o valor muda. Porque o valor é o que eu te falei, não é o que você acha. É o valor teu. Mas para ficar para você, aquele que você quer monetizar ou ser reconhecido, vem do outro. E quando você muda o lugar que você tá, talvez você tenha uma habilidade, um talento que não é reconhecida como valor no lugar que você tá e pelas pessoas que você tá ali. Não é? É assim. É assim. Luiz, me dá um exemplo melhor? Te dou um exemplo melhor. Em Balneário Camboriú, onde eu moro, se você fizer limpeza de casa, tá? De uma forma diferenciada, limpeza de casa, eu garanto para você que você ganha R$ 500 por período. Então você vai limpar a casa num período, só amanhã, R$ 500. À tarde, R$ 500. À noite, R$ 500. Se você trabalhar 3 períodos, você faz R$ 1.500 por dia limpando casa. Eu dou certeza absoluta que você consegue isso. Luiz, por quê? Porque a gente paga. No caso, a gente não paga R$ 500, eu acho que é 350 que a gente paga ali, mas porque também ela não conseguiu ainda gerar o valor que ela poderia fazer lá dentro. Ela nem sabe que dá para fazer isso. Mas eu conseguiria fazer, com certeza. Pô, eu vou além. Eu consigo abrir uma empresa em Balneário Camboriú que faça limpeza e para cobrar R$ 500 por limpeza lá dentro. Com certeza absoluta eu consigo fazer isso. Luiz, por que você não faz? Porque eu não consigo gerir uma equipe de pessoas que ela vá lá e consiga entregar com um valor que eu acho que vale R$ 500. Estão sacando? E aí eu acho que algum de vocês deve ter pensado, caramba, cara, é mesmo. Balneário Camboriú só tem apartamento gigante, R$ 500 para as pessoas lá era o equivalente a R$ 5 para uma pessoa no lugar normal. As pessoas não querem limpar nada e elas querem contar. Em Balneário Camboriú, as pessoas não querem um apartamento limpo. Elas querem contar pro vizinho do lado que quem limpou o teu apartamento cobrou R$ 500. Você entende? É, eu acho a cidade do país que mais tem iate, que mais tem Ferrari, que mais tem Lamborghini, que mais tem helicóptero, mesmo ninguém morando lá. No nosso prédio, no prédio que eu morava antigamente, eu acho que eram uns 60 apartamentos, ou 70 apartamentos, só tinha 5 famílias morando. E tinha um monte de Porsche, Ferrari estacionada na garagem. Ninguém nem usa. Luiz, mas pra quê? Não é pra usar. É pro vizinho do prédio ver que você tem uma Ferrari estacionada lá, estacionada dentro da garagem número 102 durante o ano inteiro. Olha como você muda a percepção de valor. Só que para isso, os teus vizinhos têm que ver a menina subindo no prédio para limpar o teu andar. E como eles vão saber que custa R$ 500? Simples. As pessoas descobrindo em volta e o uniforme que aquela pessoa está usando. Já muda tudo. Você pensa, quando você aumenta o valor percebido, você pode cobrar mais. Desde que você consiga fazer isso em um lugar em que as pessoas percebam esse valor. Se você cobrar R$ 500 para fazer uma limpeza de casa num bairro mais popular de uma cidade grande, eles vão achar que você ficou louco. Porque você está tentando levar um valor para um lugar onde não vão perceber. Você está levando uma camiseta do Corinthians para o Allianz Parque. Você entende? Agora, quando você muda isso, muda o ambiente, você encontra o que as pessoas valorizam naquele lugar. Aí você pensa, quando você vende para alta classe, como a Oracle não tem cliente baixo, basicamente. Os clientes deles são todos gigantescos, né? Todos clientes muito grandes. Ele entende uma coisa. O cliente gigante, ele está menos ligado à funcionalidade daquilo e ele está mais ligado à mudança de status daquilo. Você entende? Não importa se é uma blusa, não tô com frio. Eu quero que esteja escrito a marca. Eu não quero um carro para me levar para cima e para baixo. Eu quero que tenha uma marca.
Sacou? Sempre tá ligado a isso. O cara não paga 10 vezes mais num voo para chegar junto com você no destino porque tem mais espaço só. Ele paga 10 vezes, porque isso aí não seria 10 vezes mais, seria proporcional ao tamanho do espaço. Tenho duas vezes mais espaço, seria proporcional. Por que que é 10, 20 vezes mais caro? Porque ele quer ser visto lá. Luiz, me prova, te provo. A primeira classe não fica no final do avião, fica na frente. Luiz, por quê? Porque você vai ter que passar. Todo mundo vai passar por ali e vai te ver sentado na primeira classe. Eles colocam lá para você ser visto. Por quê? Porque teu status muda. Você é invejado. Luiz, não é possível que pensou em tudo isso. Óbvio que pensou em tudo isso. Óbvio que pensou em tudo isso. E se você entender, você consegue aplicar para um produto teu. Você pode sim gourmetizar o teu cachorro-quente que você vende na rua, a tua pipoca. Você pode gourmetizar qualquer coisa na tua vida, aumentando o valor percebido daquilo e levando para a classe patrimonial que você quer levar. Você entende? Quem tenta negociar com todo mundo não negocia com ninguém. Tá? Eu não quero todo mundo. Eu não quero na tribo, eu não quero na Neo Valor, eu não quero nenhum dos meus negócios, eu não quero todo mundo. Eu não quero número. Você entende? Eu quero exclusividade. Eu quero as pessoas que compactuam com a mesma crença que a gente tem. Porque lá eu posso entregar muito para ela. Lá o valor percebido vai ser muito grande. Luiz, mas aí fica contraditório, porque o Mark Zuckerberg entrega para todo mundo. Não, não entrega. Óbvio que não entrega. Ele não tá nem aí. Não, Luiz, ó, eu entrei lá e todo mundo entra, rico, pobre, todo mundo entra para consumir lá dentro. Agora, o cliente verdadeiro não é você. Você é o produto. Você que está mexendo o dedinho no celular, você é o produto. Aí dane-se. O cliente dele é só o rico. O cliente do Mark Zuckerberg é só o rico, lógico. Eu gasto milhões e milhões e milhões de dólares com o Mark Zuckerberg por ano. E com o Google também, que é os próximos que a gente vai conversar. Aí quem gasta dinheiro com eles, que são os verdadeiros clientes, a Coca-Cola, a Nike, a Louis Vuitton, tá? Abre o YouTube, abre o teu Instagram e você vai ver. Todos que aparecer patrocinado, esses são os clientes dele verdadeiro. A gente tem um contato deles direto, a gente conversa com o pessoal do Facebook. Lá tem um nome lá dentro. A gente conecta com eles. A gente tem movimentação bancária entre a gente. Ah, Luiz, e eu aqui? Você é só o produto. Eu só coloco o dinheiro lá porque eu sei que você é o produto que está assistindo aí. Sacou? Pensa o quanto isso é estratégico e importante para o resultado das coisas que você busca, tá? Fechou, Bica? Estamos no Tem horário mais aqui uma também? aqui. Não, tem só Vai mais lá. uma aqui. Luiz, tenho dificuldade de como colocar esse alto valor na minha marca de produtos. Como fazer isso na prática? Na prática é muito fácil. Quanto custa? Tá vendendo por 10? Vende por 100. Na prática é isso. Ah, Luiz, mas não vou vender para ninguém. É porque eu não tenho valor. Por que que você não aumenta o preço do teu produto? Preço e valor são coisas totalmente diferentes. Tá? Preço e valor não tem nada a ver um com o outro. Tá? A percepção dos dois podem ter a ver, mas objetivamente não tem nada a ver. Já expliquei isso para vocês. Né? Já dei clareza. Tem sapatos, não sei se vocês conhecem uma marca chamada Balenciaga. Aqui, eles são os para mim, eles são os fanfarrões do mercado. Eles pegam um saco de lixo, literalmente um saco de lixo, suja o saco de lixo, passa merda no saco de lixo, vomita dentro dele, rasga, caga dentro dele, e aí escreve com a merda, Balenciaga, e coloca para vender, e eles falam, é só 25 mil para você. E tem fila para comprar. Tem fila. Pesquisem, Balenciaga, e olha, eu não tô brincando essa história do saco de lixo. Você entende? Não é objetivo o valor. Não é. O preço é objetivo. Custa 25 mil. Paga 25 mil, não leva. O preço é objetivo, o valor é subjetivo. Essa é a arte. Mas por que que você não aumenta o preço? Eu sei. Porque não tem valor. Nem você acredita. Porque se você acreditasse que ele vale mais, você nunca aceitaria vender por menos.
E eu tô te falando isso porque foi o meu maior erro quando eu estava na odontologia. Eu cobrava barato demais. Luiz, por quê? Ah, hoje eu sei por quê. Porque eu achava que o atendimento que era feito naquelas clínicas era uma merda. Você entende? Por isso que eu cobrava pouco. Porque senão eu não cobraria pouco. Imagina eu ficar das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, todos os dias de domingo a domingo, para cobrar pouco. Eu sou mais inteligente que isso, não faz o menor sentido. É porque eu não tinha confiança no meu próprio trabalho, no meu próprio valor. Eu não dava valor para minha própria hora. Eu não dava valor para minha própria vida. Como que alguém ia dar? Se eu não dou valor para minha própria vida, por que que eu esperaria que alguém ia dar? Não é? Agora pensa uma coisa. Eu vou te dar um. Isso vai ser muito legal, tá? Vai te ajudar demais quem fez essa pergunta. Infelizmente, eu não consigo te falar a referência exata, mas assistindo um TED Talks, eu sou muito de roubar a ideia dos outros, por isso que o nome é Hobby dos Bilionários. Assistindo um TED Talks há anos atrás, eu não posso te falar que eu não lembro qual que era em inglês ainda. O rapaz que estava fazendo a palestra falou o seguinte: ele pegou 50 produtos, produto vagabundo, uma caneta que ganhou do hotel, uma folha de sulfite, o tênis, pegou 50 produtos que ele tinha em casa, coisas que ele tinha em casa, e colocou para vender em coisas tipo eBay, Mercado Livre, OLX, essas coisas de venda direta, e pôs para vender a 50, tá? E vendeu. Deu 1.800 e poucos dólares a venda dos 50 produtos. O que que ele fez? Ele pegou os mesmos produtos, exatamente os mesmos produtos, e colocou para vender de novo. Mas agora ele mudou só um detalhe. Ele fez um storytelling do produto. Storytelling, Luiz, ele contou uma história sobre aquele produto. Você entende? Ele contou um detalhe sobre aquele produto. Contou uma história qualquer. Fez um storytelling sobre o produto. Lembra que ele tinha feito 1.800 dólares? Na versão com o storytelling, ele fez 98 mil dólares. Eu vou achar esse TED Talks para dividir com vocês, para a gente estudar ele em algum momento. Ele marcou tudo, reservou tudo e guardou tudo. Saiu de 1.800 para 98.700, se não me engano, 98 uns quebrado. O mesmo produto vendido no mesmo período, a mesma coisa no mesmo lugar. Porque quando você compra um Rolex, você está comprando uma história. Quando você compra uma Ferrari, você está comprando uma história. Uma Gucci, uma história. Quando você entra para a tribo, você está comprando uma história. As pessoas têm orgulho de fazer parte. Você entende? A pessoa tem orgulho de falar pro outro que faz parte. Porque é desejo. Sacou? Pense nisso. Agora, qualquer produto cabe uma história. Qualquer produto cabe uma história. Qualquer um. Luiz, me prova. Eu te provo. Vai no mercado e vê que papel higiênico não são todos o mesmo preço. E não necessariamente está ligado à qualidade. E vai lá olhar leite condensado. Vai lá, leite condensado. Você acha realmente que o leite condensado da Nestlé tem alguma coisa diferente de custo? Eu tenho certeza que o custo dele é mais barato do que dos outros, pelo volume que é feito. E ainda assim é mais caro para vender, porque o valor percebido é maior, porque tem uma história. Tem uma história por trás. A história é tão grande que eu não uso outro leite condensado se eu for usar. Para mim, o gosto é diferente. Para mim, ou é leite condensado, leite moça, Nestlé, ou eu nem quero que traga para mim. Olha que doido. Já impregnou na minha cabeça, e marca é assim. Por isso que marca normalmente é mais importante do que o próprio produto. Mas você cria uma marca com o produto sendo bom. Então você tem que ter um produto que seja diferencial. O produto era do que mesmo dela, Vika? Ela não Ela fala, falou do que era o Luiz. produto? Você Não, vai ter que vamos. pegar um produto que é especial e diferenciar, ou o produto é diferente mesmo, ou você vai ter que diferenciar na história que você conta para os outros. Luiz, quais os outros? Aqueles que dão valor para essa diferença. Tem gente que não dá valor para aquela diferença. Você entende? O ban. O carro ter tração traseira, faz uma diferença enorme para ele. Eu sei. Para mim, não faz nenhuma. Então, se o meu carro é de tração traseira, eu tenho que fazer publicidade para o ban e nunca para o Luiz. Porque o Luiz não vai perceber aquilo como uma diferença de valor. Para ele, tanto faz. Para o ban, é a mesma coisa de uma bicicleta e uma moto. O carro ser tração traseira ou dianteira. Sacou?
Ah, Luiz, mas e quem não sabe de nada? Eduque ele. Se ele não sabe que aquilo tem valor, eduque ele para descobrir que tem. E aí você entende o que eu estou fazendo aqui. O que que eu estou fazendo aqui durante esses 100 dias? Refinando o público, transformando ele em um público mais inteligente, mais seleto, que goste mais, que procura crescer, para no meio do caminho ele estar com a gente, ou na tribo, em qualquer outro momento, em qualquer outra coisa que eu faço da vida, ou no mínimo acompanhando o que eu falo. Você entende? Porque se um dia alguém perguntar, e o Luizota? Por isso que quando a gente colocou um livro, eu escrevi um livro, quando a gente soltou o livro, ele virou o mais vendido do Brasil em uma semana. Por isso. Porque qualquer coisa que eu fizesse, tem uma tribo inteira que denota valor aquilo, ou conota valor aquilo. Eu falo, peraí, isso tem valor. Ó de onde veio. Ó de onde veio. Sacou? Espero ter ajudado, tá? Boa. Então, dá teu tchauzinho aí, Vika. Dá teu tchauzinho aí, Ban. Cara, acho que esses dias o Carlos me falou uma frase, ele falou assim, Ban, depois de conhecer o Eike Batista e, né, fazer as viagens pelo mundo aí, encontrar gente de relevância, ele falou assim, é tudo gente como a gente correndo atrás das mesmas coisas. E aí, lendo muito sobre a história do Larry hoje, como as semelhanças com o que a gente faz dentro da empresa ou com todos eles que foram feitos nas lives anteriores, Elon Musk e não sei o quê, talvez no final das 100 lives você vai chegar e vão procurar as características de todos. Cara, parece que um copiou o outro. Não, não parece, Ban. Deixa eu contar uma coisinha, ô inocente. Não parece, não. Um roubou do outro a ideia o tempo todo. Por isso que a gente sai cada dia melhor. Imagina como eu vou sair depois desses 100 dias, Ban. Sim. Você entende? Imagina como que a gente vai sair, como essa empresa vai sair depois dos 100 dias. Por isso que eu estou trazendo, além de eu vir aqui todo dia, um dia eu trago você, um dia eu trago a Vicky, um dia eu trago o Carlos, depois vai vir o Siqueira, vai vir o Jacos, vai vir o Aluan, vai vir o Ediano, vai trazer todo mundo. Por quê? Porque todos vão ser expostos a essa mensagem, a gente vai se transformar. Estes 6 meses que nós vamos fazer este conteúdo vai mudar a nossa história da nossa família e de todos os nossos contatos para sempre. Para sempre. Óbvio. Diga com quem andas, te direi quem és. Vai, Vika, dá tchau pra galera aí. Então, é só complementando ali, o que o Buff falou uma coisa de terem, né, em comum, que um copia o outro. Em todos eles que a gente, nos 5, né, que a gente viu até agora, eu acho muito engraçado que, obviamente, a pessoa que é muito mais parecida a todos eles é você, né? Em posicionamento, em ideias, no jeito de ver o mundo, de questionar, de ir atrás. E eu acho que, em grande parte, o Ban deve concordar comigo, a gente está onde a gente está porque tem alguém, que no caso é você, que sonha maior que todo mundo e muitas vezes em coisas que as pessoas nem sequer conseguem vislumbrar algo parecido. Eu falei isso pro Então, Pipo Vika, hoje, Vika, sobre o tem Luiz. muito tem muito disso, tem um pouco disso. Mas tem que entender uma coisa também. Vou te dar um exemplo da nossa tribo, tá? Mas estou falando aqui internamente da nossa empresa. A gente convive 24 horas por dia, o tempo todo, a vida inteira, sempre. Não é mais dissociável o que que é Luiz, o que é Carlos, o que que é banco. Você entende? No nosso caso, é muito comum eu falar eu fiz e eu faço. E é engraçado que por muito tempo, o teu caso mesmo, durante um grande 90% do tempo, você achou que eu estava falando eu, pessoal. E depois você descobriu, no... agora você descobriu há pouco tempo atrás, você descobriu que quando estava falando eu estava falando nós, porque a gente convive junto. Essa questão do provocar e do sonhar grande, tem sonhos que você sabe que hoje eu sonho coisas que não veio na minha cabeça. O principal foco do nosso hoje da empresa não é um sonho que veio na minha cabeça. Não é um sonho grande que era meu. Confere? O Sim, não principal, sonho. o principal, Aham. para você ver, virou nosso. E isso é a parte talvez mais legal do que a gente tem. E por isso que a tribo ama tanto o que a gente faz ali, porque vira um sonho conjunto de todos nós, né? E é raro você encontrar um grupo de pessoas que sonham junto com você. O sucesso é solitário, você entende? E um sucesso solitário eu não quero. O sucesso é solitário. E se for para ser solitário, eu não quero. É esse tipo de. Isso que faz a diferença na gente. Porque sim, a gente pode copiar quase todos eles e a gente copia o tempo todo. E isso é muito legal e eu vou continuar fazendo. Agora,
O que eu mais quero na vida é que em algum momento eles parem e falem: eu sei o que eu vou copiar desses caras. Você entende? E se tiver que copiar alguma coisa nosso, não vai ser a genialidade de negócio. Copiar do nosso vai ser essa força de Filosofia. tribo, de companheirismo e filosofia de fazer junto, de cooperativismo que a gente tem aqui dentro. Com certeza é o ponto mais forte que tem na tribo em tudo que a gente toca, né? Eu acho que assim a gente conclui nosso bate-papo de hoje. Personagem muito intrigante e interessante esse Larry, né, gente? Legal, muito Espero que bom. vocês leiam mais, procurem mais sobre ele, porque quanto mais você enriquecer esse conhecimento, melhor para todo mundo. E talvez a gente bata um tete a tete de novo sobre ele num futuro bem próximo. Valeu, Ban, muito obrigado pela ajuda. Vika, Valeu, galera. abração. Valeu, até mais, galera. Valeu, Luiz. Fui! Falou, valeu.